tudo bem com você? Eu sou Dolores Silva, sou terapeuta da técnica DFT e hoje eu vou falar a respeito dos sentimentos feridos dos homens. Ao longo do tempo, eu acredito, que os homens, eles vêm sendo, com relação aos seus sentimentos, muito negligenciados, né? E à medida que ele foi se desenvolvendo, acabou-se todo o desenvolvimento desse homem acabou se criando, sentimentos feridos, né? Mas então o que são os sentimentos feridos? Sentimentos feridos são situações que às vezes a pessoa nem percebe, nem se dá conta que tem sentimentos feridos, mas os resultados são muito evidentes quando você tem, por exemplo, um problema com as pessoas mais próximas de você, quando você machuca, quando você magoa, sem perceber. Então você acaba não se conectando muito com seu filho, com a sua esposa, e às vezes você não sabe nem se dá conta do porquê. Por quê? Porque os sentimentos feridos causam em nós um bloqueio, né? Uma situação de bloqueio. E muitas vezes a gente acaba não tendo muito clareza nessa comunicação, nesse sentimento com relação aos nossos filhos. Agimos com os nossos filhos como se aquela nossa ação, aquela nossa postura não tivesse nenhum tipo de consequência para o nosso filho. Mas a gente percebe que como resultado não é bem assim que acontece. Eu vou contar um pouco da minha história, um pouquinho da minha história com meu pai para contextualizar um pouquinho o vídeo. O meu pai, ele é uma pessoa, foi uma pessoa, porque meu pai hoje já é falecido. Meu pai foi uma pessoa muito rígida, né? A minha educação dos meus irmãos foram muito rígida. E o meu pai, e a leitura na época que eu fazia, da forma como meu pai conduzia as coisas na minha casa, era de muito medo, sentimento de humilhação. Eu não tinha o meu pai numa visão muito próxima. E a gente criança, quando uma criança ela não entende o porquê que o pai age do jeito que age, ela internaliza que tem alguma coisa errada com ela. Então a gente acaba, a partir daquela relação, de um sentimento, da relação do meu pai, dele ser duro, às vezes a expressão com que ele usava, a forma com que ele usava com a gente, né? Era a leitura que nós, filhos, fazemos, mas que o meu pai humilhava. Então, o meu pai, que deveria ser aquela pessoa, para mim, né? Deveria ser a minha primeira pessoa, meu primeiro homem a me dar bem, a me relacionar. O meu pai ali já me bloqueou. Quer dizer, eu me senti bloqueada com meu pai. E hoje, qual é a consequência disso? A consequência disso é que hoje, por exemplo, eu tenho problemas de relacionamento, eu tenho problema com relacionamento com meu filho, eu tenho dificuldades, porque eu projeto, né, nas minhas relações, as minhas feridas, as minhas dores emocionais. Então, como é isso? Como que é isso na prática? Vamos dar um exemplo, né? O meu pai, eu lembro de uma cena em que meu pai estava sentado na mesa com a minha irmã e na nossa casa a cozinha era a cozinha e do lado tinha 2 quartos, né? Então tinha a porta desse lado e porta desse. E o meu pai estava assim na cozinha, era meio que centralizado. Imagina, a visão que eu tinha do meu pai era um forte. Eu nunca vi meu pai chorando, eu nunca vi meu pai se desculpar, eu nunca vi o meu pai vulnerável em nenhum momento. A visão de fraqueza eu não tinha essa visão do meu pai. E o meu pai estava ali, cabisbaixo, né, conversando com uma das minhas irmãs, e ele estava, na verdade, reclamando. Ele estava triste, ele estava mal. Ele dizia que a vida dele não servia mais, que ele não precisava continuar vivendo. E a minha irmã dizia, não pai, não fala isso. Ele falou, não adianta viver, porque meu pai tinha sofrido um acidente
um acidente, depois ele veio a ter mais um problema, um derrame cerebral, e aí ele ficou com o movimento, né, perdeu os movimentos do braço e da perna, então ele puxava o braço para falar, né, para andar, tal. E o meu pai também já não tinha um relacionamento de marido e mulher com a minha mãe, embora morassem na mesma casa. Então ele estava ali dizendo que ele não podia trabalhar, que ele, para que viver? Por quê? Porque ele não tinha esposa, ele não podia trabalhar, e que os filhos dele o odiavam. Nossa, quando meu pai falou isso, eu tomei um baque, porque em nenhum momento eu não cheguei a odiar meu pai, mas realmente a nossa relação era muito distante. Eu tinha medo do meu pai, eu era insegura para falar com meu pai. Eu tinha medo de abrir a boca, de fazer errado, de apanhar, de levar uma bronca, de se sentir realmente toda desconectada dali. E a minha irmã disse, não, pai, a gente não odeia o senhor. A gente, sim, tem algumas coisas, a gente se magoa, mas a gente ama o senhor, pai. Ele começou a chorar, chorava assim, chegou o ombro, levantava, e eu não conseguia ali abraçar meu pai. Se essa cena acontece com qualquer pessoa, eu sou o tipo de pessoa que vou lá e abraço, vou lá dou o meu apoio, mas junto ao meu pai eu não consegui fazer isso. E isso me marcou muito. Essa cena me marcou muito porque eu percebi ali, eu entendi ali por que o meu pai fez o que fez, da forma que fez e do jeito que fez. Assim como eu, o meu pai também tinha os seus sentimentos feridos. Assim como eu, o meu pai, ele achava que estava realmente fazendo ali o melhor, fazendo o que ele podia fazer, o que ele entendia que era educação, porque foi essa educação rígida, firme, onde pai tinha razão, e não importa se o pai tinha o melhor resultado, era pai e tinha que obedecer. E com essa estrutura, com essa condição, meu pai fez com que nós, os filhos, se afastassem muito dele. Não é que a gente odiasse, mas passou a não ter muita referência ao meu pai. E ele sentiu muito isso, porque meu pai sempre foi muito autoritário. Meu pai chorando, naquela situação, mostrou ali tanta vulnerabilidade e ao mesmo tempo tanta falta de consciência. Ele não fazia ideia do porquê que ele estava fazendo isso. E eu, no momento que eu assisti, eu também não fazia ideia. Hoje, para mim, faz todo sentido. O meu pai, ele também estava ferido. Né? Existe até uma frase que para mim é muito verdade, que todo aquele que fere também está ferido. Meu pai, assim como a grande maioria de nós, temos os nossos sentimentos feridos, as nossas dores, né? O sentimento esse que, uma vez que a gente foi se desenvolvendo, foram massacrados, foram feridos, né? Pela nossa percepção, pela nossa leitura. Claro que um pai e uma mãe querem fazer o mal, longe disso. Mas os resultados que a gente vem tendo ao longo da nossa vida é que a gente sim fere, porque a gente está ferido. A gente fere sim os nossos filhos, assim como o meu pai feriu, né, a mim. Eu também tenho as minhas situações em que eu fero meu filho, em que eu machuco meu filho. E todo esse contexto de sentimentos feridos tem a ver com os sentimentos que não foram tratados, que não foram olhados, né? É dito, né, que uma situação onde a gente não tem consciência, onde a gente não sabe do que se trata, já é uma dificuldade. Então, tomar consciência, saber que você tem sentimentos, e todos esses sentimentos, claro que todo ser humano tem sentimentos, mas eu acredito assim que os homens, no contexto dos homens, eles são muito negligenciados, né? Até pela educação.
Os homens, eles são cobrados demais, né? Meu pai foi uma pessoa muito cobrada, né? Meu pai teve que, aos 17 anos, ficar ali como arrimo de família, ter que cuidar dos irmãos, ter que mandar nos irmãos. Eu lembro que os meus tios reclamavam, falavam quão duro foi o meu pai. Mas o meu pai também não sabia como fazer. Meu pai era mais jovem do que os meus tios, era mais, não tinha a estrutura. A estrutura que ele tinha era a estrutura que a minha avó falava para ele usar. Se não te obedecer, mete o cacete. E essa era a leitura do meu pai. Essa era a forma que o meu pai fazia para obedecer a mãe dele e, consequentemente, ajudar a mãe dele. Claro que os meus tios morrem, que faleceram, né? Morreram dizendo, né, que meu pai foi muito duro. Então, se percebia-se muitas mágoas, muitas dores, né? E esse processo todo desencadeia, né, entre a família, né, muito distanciamento. Hoje a gente vê muitos pais e filhos muito distanciados. Hoje a gente vê que nós, por esses homens, né, os homens, por não ter uma educação, né? E eu não estou falando que a mulher também tenha, mas eu acredito que os homens, eles são mais negligenciados, né? Eles têm que se virar mais, né? Eles não podem ter medo, eles têm que se virar com os sentimentos dele, não importa se está bem ou se não está bem, eles têm que se virar para dar o resultado ali que se espera dele. E quando ele não faz, ele se sente menos homem, ele se sente menos capaz, ou ele se sente menos provedor, né? Eu vi outro dia, recentemente, uns relatos sobre, né, os homens pede socorro, né? Onde eles falam, né, onde muitos dos homens citam, né, que aqui na casa dele, a mãe, o abraço, o beijo, era um contexto muito da filha. E eu também defendo essa ideia de que os homens, eles são muito, esse desenvolvimento, né, da criação dos homens é muito machista, onde a criança, o menino, o homem, não pode ter medo, se tem medo tem que engolir o choro, se tem uma dor de amor não é olhado, sofre muito bullying, e eles têm que se virar sem ter nenhuma estrutura, né? E isso vai passando de pai para filho e assim sucessivamente, né? Quando os homens falam de olhar sentimentos, uma das maiores dificuldades dos homens é admitir que eles estão com dificuldades ali para lidar. Por quê? Porque o contexto, né, da visão de que pedir ajuda é ser menos homens, às vezes pode acontecer, pode ter essa crença, né? Porque existe essa crença coletiva, né, que é imposta aos homens, como que se eles não pedissem, se eles não solicitassem ajuda, né, eles são menos homens. E às vezes, hoje em dia, isso está menos, existe um movimento para que esses homens sejam olhados, existe um movimento para que eles sejam vistos de uma outra maneira. Por quê? Porque eles não estão conseguindo lidar com essa nova geração de filhos, essa nova geração de mulheres e, consequentemente, assim como eles estão totalmente perdidos com relação a si mesmo, com relação aos seus sentimentos, em função da dificuldade de olhar para esses sentimentos, né? Os homens não são ensinados a olhar sentimentos, mas por quê? Pela educação, pela forma com que ele é educado, pela forma com que é esse desenvolvimento desses homens. No decorrer do processo de desenvolvimento dos homens, na educação dos 0 aos 7 anos, depois dos 14 anos, eles têm que se virar, né? A sensação é que nós mães, se a gente for lá ajudar, nós mães fazemos uma leitura de que se a gente ficar muito paparicando um homem, um menino, um homem, um rapaz,
ele não, o nosso medo quanto mãe é que quando ele for para o mundo eles não consigam dar conta. E o pai também tem uma dificuldade, além da dificuldade dele mesmo, do pai em si, ele tem também a dificuldade que esse filho, sei lá, tem ainda aquela crença de que se falar de sentimento, pode ser que esse menino possa ser gay ou coisa do gênero. Então, falar de sentimento para os homens é uma dificuldade muito grande. Olhar para os sentimentos feridos é mais difícil ainda. Então, esses sentimentos feridos bloqueiam, né, questões de relacionamento, bloqueia prosperidade, bloqueia relações, né? Por isso que se faz necessário ter a consciência, começar a observar, começar a analisar. A minha sugestão para você, homens, senta, conversa com seu filho, pergunta para o seu filho, olha dentro dos olhos do seu filho, da tua esposa, né? Pergunta para eles se alguma ação sua, se algum movimento seu, se alguma atitude sua machuca eles. É claro que se você perguntar num tom de julgamento, talvez você não consiga a resposta. Mas se você vai lá, senta, olha nos olhos, diz, olha, eu assisti um vídeo, pode aqui me marcar. E eu queria perguntar para você, meu filho, minha esposa, minha mãe, meu amigo mais próximo, eu queria perguntar se alguma atitude minha te machuca. E se você fazer a pergunta, você espere a resposta. Você vai ver que a pessoa, no tom que você faz, se for em tom de pergunta, então, por favor, me ajuda que eu quero tomar consciência disso, que eu quero perceber isso. E a pessoa vai dizer, essa sua atitude não é legal, porque machuca por isso. Principalmente se você tem filho homem. O filho homem, ele tem mais dificuldade ainda por conta de tudo aquilo que eu acabei de falar. Então vai até o seu filho, se você é pai, questiona, pergunta, né? Vamos trazer luz, né, para as nossas ações, para esse sentimento, para que esse sentimento ferido, essa forma de você agir, consequentemente, é inconsciente. O que é inconsciente? Inconsciente é uma coisa que você não percebe. Quando você vê, você já está ferindo. Eu, por exemplo, apesar de ser terapeuta, apesar de ter toda essa bagagem, descobri que várias coisas, em várias situações, eu feri o meu filho. Em várias situações, tá? Eu vou aqui ao longo do tempo relatando, trazendo uma história ou outra para poder mostrar para você que é possível sim a gente ficar vulnerável, mostrar, e a vulnerabilidade tem que ter coragem, né? Mostrar para o outro, olha, abrir assim o sentimento e ele estar ferido requer realmente coragem, mas acima de tudo requer amor. Porque a história, meu pai veio a falecer e o meu pai, infelizmente, eu não vou poder dizer para ele, eu não vou poder contextualizar com meu pai. O meu pai morreu com a ideia absoluta de que ele fracassou, de que os filhos não amavam, de que os filhos odiavam ele, e não foi bem assim. E não era isso, não foi verdade, não é verdade que nós não amávamos o meu pai. Mas sim, fomos muito feridos, assim como meu pai também feriu. Então, a técnica mais próxima, mais eficaz, né, onde a gente consegue de uma maneira bastante eficaz esse trabalho desenvolvido, né, onde você mesmo pode aplicar, chama-se EFT, Emotional Freedom Technique. Essa técnica é uma técnica onde a gente trabalha pontos de meridiano de acupuntura no corpo, e à medida que a gente vai tocando com os nossos próprios dedos, né, nessas terminações, e trazendo à tona o nosso sentimento, o sentimento da dor, o sentimento ali que a gente quer tratar, a gente consegue dissipar, desbloquear aquele sentimento, aquela sensação que faz com que a gente tenha aquela ação. E
qual é o propósito da técnica? O propósito da técnica é você se liberar, né? Amor, sentimento ferido, são sentimentos que trazem tanta dor para você quanto para todas as pessoas ao seu redor. Saber que você tem esses sentimentos feridos já é 50% da cura, da possibilidade de você resolver essa questão. Mas acima de tudo, não tem ganho maior do que você resolver a sua questão com seus filhos e ter a sua história preservada. Infelizmente, não foi possível com meu pai. Eu deixo você agora no melhor lugar do mundo, dentro de um grande abraço. E se você gostou dessa história, se você gostou, desse vídeo, compartilhe, deixe o seu comentário para que eu possa trazer mais assuntos nesse sentido.